Fala aí, pessoal, tudo certinho? Esse é o nosso simulado número 6, não é? Finalizando nossa caminhada rumo ao INSS. Vamos que vamos. Pessoal, mais 10 questões, nível médio, não é? Onde a gente consegue rapidamente identificar o assunto e responder. Então vamos nessa, olha só. Para efeitos do salário de contribuição, considera-se remuneração do contribuinte individual que trabalha como condutor autônomo de veículo rodoviário, como auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração. O montante, considera-se remuneração, o montante correspondente a 11% do valor bruto do frete, carreto, transporte de passageiros ou de serviços prestados. Verdadeiro ou falso? Falsa. Oi, Ítalo, por que esse assunto sempre me deixa em dúvida? Pessoal, olha só, muito simples, muito tranquilo, que é o seguinte: o condutor autônomo, por exemplo, um taxista, na verdade, um condutor autônomo ou um cara que ele se apresenta numa indústria de leite de coco, Itapuã Cocos, não é? Ele vai na Itapuã Cocos e aí a Itapuã Cocos tem uma venda lá para o Rio Grande do Sul, porque os gaúchos gostam do leite de coco, de tentar fazer uma moqueca baiana, que é a verdadeira, não é? Não é a capixaba, a moqueca baiana que é a verdadeira. Aí, resultado, tem um carregamento do leite de coco lá para o Rio Grande do Sul. Aí a Itapuã Cocos contrata esse taxista, esse condutor autônomo, não é? Que tem um caminhão, não é? E o cara cobra um valor para fazer esse translado dessa mercadoria até o Rio Grande do Sul. Bem, o nome disso é frete, todo mundo sabe, né? Então cobra-se um frete. Ora, o que nós temos? Se liga, a gente tem aqui um caminhão que tem um cara aqui dentro, ó, dando risada, porque vai fazer um grande frete, não é? Temos aqui, então aqui, ó, o coco não, já vou botar aqui, o leite de coco aqui, ó as garrafinhas de leite de coco, né? Ele vai rodar da Bahia até o Rio Grande do Sul, carregado de leite de coco. Legal? Então, esse cara aqui, ó, ele é um contribuinte individual. Pois bem, ele cobra por esse serviço o frete. A dúvida é, o frete, ele se converte totalmente em remuneração? Ele cobrou para fazer esse frete Bahia, Rio Grande do Sul, longe pra cacete, ele cobrou 10 mil reais de frete. Pois bem, todos esses 10 mil reais vão se converter em remuneração? Não, claro que não. Porque ele vai ter que botar combustível, pneu vai furar. O pneu tá uma merda aqui, não é? Tá bem pequenininho, né? Bora botar um pneu maior aqui, né? Aqui é a jante, a jante do caminhão. O pneu é o que tá por fora aí. Então, resultado, ele vai furar pneu, vai quebrar, vai dar um problema na biela, a suspensão vai quebrar, ou seja, desses 10 mil de frete, ele vai gastar com a manutenção do carro, desse frete, para realizar esse frete, combustível, a zorra toda. Então a legislação previdenciária se antecipa e diz, olha, do valor do frete, 20% do valor do frete será a sua remuneração. Pronto, simples assim. Ora, se encontramos já a base de cálculo reduzida, ou seja, que é a remuneração, agora a gente só faz aplicar. Ora, um contribuinte individual recebendo de uma empresa remuneração. O que é que ocorre? A empresa vai ter cota patronal de 20% e a empresa descontará desse contribuinte individual 11%. Tudo isso sobre o quê? Sobre a remuneração. E a remuneração é o quê? É 20% do valor do frete. É simples. Não tem errada. O cara cobra o frete, a legislação previdenciária se antecipa e diz 20% do frete é remuneração. É como se o cara tivesse ido prestar serviço à empresa, ó, a uma empresa. É como se o contribuinte individual chegasse aqui e fosse prestar serviço à empresa. A empresa remunera ele. Ah, beleza. O que é que ocorre? 20% sobre a remuneração, sem observar teto, e a empresa desconta 11% dessa remuneração, observando o teto. Mas ali, 20% de 10 mil dá exato 2 mil reais. Pois bem, é como se essa empresa tivesse remunerado um contribuinte individual com 2 mil. Então, 2 mil, 20% de cota patronal,
11% de desconto. É isso. Então, é imaginar aqui, ó, um trabalhador prestando serviço a uma empresa. Ah, mas ele tem um caminhão. Sim, mas a legislação previdenciária já descobriu de quanto do valor do frete vai ser exatamente a remuneração. É simples assim. Então eu vejo muitos alunos perguntando, dúvida, esse negócio de condutor autônomo, eu tenho dúvida. Não tem dúvida. Cobrou o frete. 20% do frete é remuneração. 20% do frete é a remuneração. Pronto, então, agora eu já sei. Empresa deve fazer incidir 20% e descontar 11%. Aqui não observa limite, aqui observa limite. Simples assim. Então, portanto, a questão ela está errada, porque a questão disse que, na verdade, deveria usar uma alíquota de 11% sobre o frete. Não, é 20% sobre o frete para encontrar remuneração. E agora, sobre remuneração, faz-se o cálculo normal de um contribuinte individual. Beleza? Tranquilidade brasileira? Então, portanto, a assertiva ela é falsa, porque disse que para encontrar remuneração, ó, seria 11% do valor do frete. Claro que é falsa, porque é 20%. Vamos lá na questão número 2. Questão número 2 é massa, porque diz assim: no período básico de cálculo, se o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada. Beleza. Considerando-se como salário de contribuição naquele período que recebeu benefício por incapacidade, a renda mensal do benefício por incapacidade, reajustado nas mesmas épocas, e base dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falsa. E sopita no mel pra gente, não é? A gente que já estudou isso, vocês que me acompanham, isso aqui é sopita no mel, porque para um aluno de fora, aí se lasca todo. Se arromba, se lasca e erra a questão. E não sabe nem de onde foi que o galo cantou, não é? Então, como é que é isso aqui? Bora lá fazer uma revisão rápida? Como é que é essa zorra aqui? É assim, ó, se liga. Bem, que ele diz assim, no período básico do cálculo, então a gente tem a vida laboral aqui de um trabalhador. Vamos pegar aqui a vida laboral de um trabalhador. Ele vem trabalhando, salário de contribuição, salário de contribuição, salário de contribuição, normal. Mas um belo dia ele se afasta do trabalho porque vai receber, por exemplo, um benefício por incapacidade temporária. Ele vai receber auxílio-doença. Aí depois ele volta a trabalhar, ó, salário de contribuição, e lá no futuro, o que é que ocorre? Ele vai pedir a sua aposentadoria, por exemplo. Ele vai pedir sua aposentadoria. Pronto. Tranquilo? Quando ele vai pedir sua aposentadoria, o que é que ocorre? Todo mundo sabe, não é? Tem que se calcular o salário de benefício, que é a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, por enquanto. Porque quando passar a reforma da Previdência, agora já vai ser 100%. Mas, enfim, isso a gente vai discutir, vamos atualizar, enfim. Tudo isso no futuro, assim que a reforma da Previdência for aprovada. Então, quando o cara for pedir aposentadoria, vai se calcular o salário de benefício. Pois bem, o que é que vai fazer? O sistema diz assim, você pediu aposentadoria, foi? Então peraí. Você pediu aposentadoria? Então a gente vai recuar tudo aqui, ó, sua vida laboral inteira, para escolher as 80% maiores remunerações. Aí, pega essa, mas aí, olha, quando recua, encontra um período que o cara recebeu auxílio-doença. Então, nesse período, o cara recebeu aqui, ó, auxílio-doença, ó. Ele recebeu aqui, ó, a renda mensal aqui, ó, auxílio-doença, ó, auxílio-doença. O cara recebeu auxílio-doença lá na conta bancária dele. Ele recebeu auxílio-doença. O que é que a legislação diz? Que neste período aqui, cada mês aqui que ele recebeu auxílio-doença, cada mês que ele recebeu auxílio-doença, vai se equiparar a salário de contribuição, não a renda mensal. Não o que efetivamente ele recebeu de auxílio-doença, e sim o salário de benefício que foi utilizado para o cálculo do auxílio-doença. Então, portanto, a questão estava querendo empurrar para o erro, dizendo que neste período aqui, que o cara recebeu auxílio-doença, o que vai se considerar como salário de contribuição vai ser a renda, porque era justo até, né? Efetivamente, o que o cara está recebendo, não. A legislação diz que o que vai se utilizar como salário de contribuição nesse período vai ser o salário de benefício e não a renda. Olha só, vai ser o salário de benefício, benefício e não a renda. Pessoal,
eu vou fazendo questão, não é? É um pouco do meu estilo. Eu vou fazendo questão e eu tenho uma mente que trabalha de outra forma, assim, talvez. Eu não sei exatamente como são as outras pessoas, mas eu acho que não devem ser tão loucos assim como eu. Eu vou pensando em várias coisas que não tem nada a ver com o assunto que estamos discutindo agora, por exemplo. Agora eu quis compartilhar isso com vocês porque eu falei, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso agora? Fazendo uma questão, estou lembrando disso agora. Recentemente eu fiz uma viagem com a famosa Juju, não é? A gente estava em Veneza, estava passeando e tal, tudo isso quem me dá é justamente o meu esforço prévio que fiz lá em 1997, 96, 1997, porque você está estudando hoje, eu estudei lá em 96, 97, na verdade. 1997 foi a minha primeira aprovação, né? Depois de 1998 eu perdi para auditor da Previdência. Aí, em 1999, suspendeu o concurso, 2000 eu fiz de novo auditor da Previdência e passei. Então, essa minha vida, entre aspas, não é boa, digamos assim, é decorrente do meu esforço. Então, não devo nada a ninguém, não teve indicação, não teve nada disso. Foi o meu esforço, então por isso que eu falo com tranquilidade de que, pô, eu viajei, eu fui ali a Veneza. Beleza, foi com meu dinheiro honesto. Porque tem amigos professores que falam, pô, velho, eu não boto não, porque pode parecer uma certa vaidade ou querer ostentar. Velho, o dinheiro é meu, o dinheiro é honesto, eu faço o que eu quiser do meu dinheiro. Que onda é essa? Então, portanto, eu falo sobre isso. Então, eu viajei, eu estou dizendo que eu estava fazendo a questão, e eu estava recentemente em Veneza, e a gente foi conhecer uma cidadezinha perto de Veneza que tinha uma fonte da mulher com os peitos assim, e de um bico dos peitos saía água e do outro bico saía vinho. Aí eu falei, vou lá no bico do vinho, né? Eu vou lá no bico do vinho. Cara, quando eu cheguei nessa... Bicha, uma cidadezinha pequena, pouco turística. A gente que foi batalhar o que é que tem aqui e tal, porque a gente já conhecia, enfim. Então, bora ver o que é que tem aqui. Eu tô tentando lembrar o nome da cidade. É por isso que eu tô aqui enrolando um pouquinho falando sobre isso. Aí, resultado. Enfim, quando eu chego nesse lugar pouco visitado de turista, só tinha eu e Jeane, eu e Juju, né? E lá, quando eu tô na ponte, na fonte, pegando no peito da estátua do vinho, professor! Eu falei, não é possível. Não é possível, uma ex-aluna, colega Receita Federal, se não me engano, foi Receita Federal, ex-aluna da rede LFG, Receita Federal, curtindo com o marido, ex-aluno, auditor do trabalho, era um casal, os dois estudaram, um foi para Receita, outro foi para auditor do trabalho, ela com a camisa lá da Itália, porque também é descendente de italiano, ou seja, rapaz, eu viajo nisso, enfim, eu estava fazendo a questão aqui, e tava já lembrando disso, do encontro da aluna, enfim. É isso aí. Bora aí, Ítalo, acelera, acelera. Vamos lá, questão número 3. Diz assim, Paulo Piloto, pequeno produtor rural, explora atividade agropecuária em área correspondente a 3 módulos fiscais. Beleza, então tá dentro dos 4 módulos fiscais. Nessa situação, Paulo Piloto, juntamente com sua esposa e filhos acima de 14 anos, são enquadrados como segurados especiais. E aí, o que é que você acha disso? Claro que falsa. Bem, primeiro tem que estar consignado na questão, mas ainda assim não seria esse o problema. Mas a rigor deveria estar consignado na questão de que a esposa trabalha como pequena produtora, ajudando ele na lavoura, e os filhos também. Mas o erro da questão mesmo latente aqui é filhos acima de 14. É falso, hein? Seria o quê? Qual é a idade limite mínima? 16. Tem aquele caso de 14 anos para o menor aprendiz enquadrado como segurado empregado. Beleza? Questão número 4. Diz assim, o fator previdenciário é obrigatório no cálculo da renda da aposentadoria por tempo de contribuição. E tem como variáveis. Quais são as variáveis do fator previdenciário? Quem me diz? Quais são as variáveis do fator previdenciário? Ah, Ítalo, eu me atrapalho, eu não sei fazer essa fórmula. Sabe sim. Quais são as variáveis? Tempo de contribuição vezes 0,31, dividido por expectativa de sobrevida vezes, olha só, 1 mais, olha aqui, idade mais... Aí repete, tempo de contribuição, 0,31, dividido por 100. Então, quais são as variáveis que influenciam o cálculo do fator? Cai em prova sim. Quais são as variáveis? Quem me diz? Ora, tempo de contribuição, que depende de que valor que vai botar aqui, então é variável.
Expectativa de sobrevida, tem que se levar em conta quando é que ele pediu a aposentadoria e qual era a idade dele, quanto ele tem de expectativa de sobrevida. E idade. Então, essas são as variáveis. Então, portanto, a questão ela é o quê? Falsa! Eu acho que teve gente errando essa bagaça. Porque o que é que eu botei? Eu botei, olha, o tempo de contribuição é uma variável, beleza? A idade do segurado é uma variável, beleza? Expectativa de vida? Não. É expectativa de sobrevida. Expectativa de vida é desde quando você nasce. Desde quando você nasce, você tem uma expectativa de vida, o país tem uma expectativa de vida. Mas como morrem muitos jovens com a violência, muita mortandade de bebês nascem mortos, tudo isso influencia no cálculo da expectativa de vida do brasileiro. Por exemplo, a expectativa de vida do brasileiro é, se não me engano, 72 anos. Mas se o brasileiro, quando vai se aposentar, já tem 65 anos, é porque ele passou por esses percalços da vida. Então, se ele já passou pela mortandade na juventude, pela mortandade na infância, não teve doença, que morreu até os 65 anos, agora, qual é a expectativa meio que uniforme no país inteiro? Qual é a expectativa de sobrevida de quem completa 65 anos? Ah, tem mais uns 18 anos de sobrevida. Então, mais ou menos vai morrer aos 80, 82 anos. Brasil inteiro é isso. Então, na época da reforma da Previdência, então havia muita desinformação, ainda que talvez proposital, sei lá, não sei. Porque se eu sei disso, o governador de um estado sabe disso. Então, os governadores do estado, não, mas é um absurdo passar essa idade, porque, na verdade, a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos. Então, o cara vai se aposentar já com 65, 67 e não vai gozar da aposentadoria. Não, isso é uma mentira. Porque o que se usa para a Previdência é expectativa de sobrevida. Então, portanto, quando chega aos 65 anos, para todo o Brasil, a galera vai ter morte esperada lá com 82, 83 anos. Beleza? Então, portanto, a questão é falsa porque botou expectativa de vida. Falsa. Falsa. Tô tentando lembrar o nome da cidade de Veneza. Tô tentando. Poxa. Depois bota aí no Google se tiver curiosidade. Cidade próxima a Veneza com uma fonte que sai água e vinho pelos mamilos da mulher lá. Beleza, vamos lá. Marcos Vinícius, empregado... Então é falsa, né? Expectativa de sobrevida. Marcos Vinícius, empregado da empresa Tudo Certo e Nada Resolvido, sofreu um grave acidente de skate durante suas férias e após a consolidação das lesões sofridas, resultaram sequelas definitivas que reduziram drasticamente sua capacidade laboral para o trabalho que exercia. Nessa situação, o benefício auxílio acidente será concedido independentemente do número de contribuições recolhidas ao regime geral de previdência. E aí, ficou com dúvida nisso aqui? E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Certa. Siri na lata. Como assim, Ítalo? Fiquei na dúvida e tal. Pessoal, não pode ter dúvida. Então, revisão a jato. Prazos de carência 0, 10, 12, 24, 180. 24 aqui, ó, auxílio reclusão. Beleza? Isso é novo, não é? Isso é relativamente novo, é desse ano, 2019. Então, vamos lá. E os benefícios que independem de carência, olha só, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário maternidade para algumas seguradas, auxílio acidente, salário família. Lembrando que aqui, ó, se for decorrente de acidente ou doença grave. E aqui não se diz nada. Auxílio acidente é independentemente de carência. Certo que ele sempre é concedido após o auxílio doença. Beleza? Mas, enfim, não importa. Para ele não importa. O cara tinha uma contribuição. Aí ele sofre um acidente, vai receber auxílio doença. Restaram sequelas definitivas, ele vai receber auxílio acidente. Beleza? Para fazer frente a essa perda da capacidade parcial, não é? Laboral daquele trabalhador. Então, auxílio acidente independe de contribuição. Tranquilidade? Bem, as questões elas vão se repetindo de certa forma, porque essas são as partes interessantes para a prova. E vamos que vamos. Questão número 6. Foi apurado, através de processo judicial,
onde foi assegurado o contraditório e a ampla defesa que Luciana Sodré simulou união estável com o Marino Júnior, resultando pensão por morte para ela. Diante dessa situação, Luciana perderá o direito à pensão por morte. E aí, o que você acha disso? Sim ou não? Peraí que apagou tudo aqui. Isso. Foi apurado através de processo judicial, onde foi assegurado contraditório e ampla defesa. Ela simulou união estável para ter direito à pensão por morte. E aí ela perderá o direito à pensão por morte? Sim. Qual é a fundamentação legal? Certa. Tá ali pelo artigo, né? Artigo 70 aí, eu anotei aqui. 74, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Vá lá, da lei, claro. Da lei 82.13. Vá lá, faça a leitura e internalize. Questão número 7. O benefício de prestação continuada deve ser revisto anualmente para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. E aí? Verdadeiro ou falso? Falsa, porque não é anualmente, é semestralmente. Não. É a cada 2 anos, ok? Então vai lá, então portanto é falsa. Vá lá na lei 87.42, artigo, acho que 22, né? Eu acho que é artigo 21, eu anotei aqui. Artigo 21, vá lá, faça a leitura e internalize. É a cada 2 anos. Vamos lá na questão número 8. Leonardo sofreu acidente de trânsito em um final de semana quando voltava do cinema com sua família. O mencionado segurado recebeu auxílio-doença por 1 ano. Posteriormente, o seu auxílio-doença foi diretamente convertido em aposentadoria por invalidez, a qual teve duração de 4 anos e meio. Então, portanto, ele tem de benefício por incapacidade 5 anos e meio. Nessa situação, como Leonardo solicitou nova perícia ao INSS, não voltou por vontade própria, ele solicitou a fim de retornar ao trabalho, o benefício será mantido pelo período de 18 meses, seguindo o escalonamento estabelecido pelo regulamento da Previdência. Que questão massa! Que questão porreta! Certa! Quem fez foi eu. Certa! Ô Ítalo, eu não sei muito bem isso. Olha, você tem que pegar o artigo 46 do decreto 3048 e ver os casos. Então é você que tem que ir lá, o artigo 46 do decreto, olha só, 3048. Nessa passagem aqui, o decreto estabelece 2 situações, olha só. Se a recuperação do segurado que vinha recebendo benefício por incapacidade for total e dentro de 5 anos. E dentro de 5 anos. A outra situação, que é a situação da questão, é se a recuperação for parcial ou, ainda que total, após 5 anos. Após 5 anos. Antes de tudo isso aqui, se um aposentado por invalidez voltar ao trabalho sem avisar a Previdência, o benefício é cancelado imediatamente. Tchau, um abraço. Porque se você está aposentado por invalidez, o pressuposto é de que você não tem capacidade para o trabalho. Beleza? Então, se você volta, você tem capacidade para o trabalho, cessa imediatamente. Agora, requerendo ao INSS, olha, eu recebo aposentadoria por invalidez, mas eu queria fazer uma perícia porque eu quero retornar ao trabalho. Ah, então vai ser mantido mensalidades de recuperação. No caso da questão, é esse o caso aqui, ó. Vai ser mantido, ó, por 6 meses, 100% do benefício, por mais 6 meses, olha só, por mais 6 meses, 50%, redução de 50% do benefício, então 50% do benefício, e por mais 6 meses vai ter redução de 75%, então ele vai receber 25% do benefício, ou seja, por 18 meses, Leonardo vai continuar recebendo a aposentadoria por invalidez, agora chamada mensalidade de recuperação, porque os valores vão observar esse escalonamento. Beleza? Tranquilidade? Vá lá, faça a leitura e você mesmo preencha esse lado aqui, ó. Preencha esse lado aqui de se a recuperação for total e dentro de 5 anos. No caso de Leonardo, a recuperação, não sei o que diz a questão, se foi parcial ou se não foi, não importa, mas foi após 5 anos, 5 anos e meio, ele recebeu auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 1 ano, 4 anos e meio. Então, recebeu 5 anos e meio. Então, tá nesse caso aqui, e assim ele vai receber o benefício dessa forma, escalonado dessa forma. Vamos lá, questão número 9. Questão número 9.
Então é certa. Questão número 9. Quando o requerido, por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido à contada data da entrada do requerimento. Beleza. Mas aqui não precisava dizer se era segurado empregado ou se não era segurado empregado? Não, não. É verdade. Isso aqui é verdade, não é? Como é que é o auxílio-doença, o requerimento do auxílio-doença, os prazos? Bora aqui revisar? Vamos revisar? Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Acho que foi isso aqui, né? Ixi, acabou aqui? Só um instante. Só um instante, só um instante. Rápido, é rápido. É rápido, é rápido. Pronto. Deixa eu botar já outro, porque vai que precise de outro, né? Não sei qual é a outra questão, mas vamos lá. Então, como é que é o auxílio-doença? Olha só, o cara aqui, ó, fica incapacitado para o trabalho, incapacitado para o trabalho, não é? Então, ele tem o quê? 30 dias para fazer a entrada do requerimento, para fazer o requerimento, para que o benefício seja devido a partir da data da incapacidade para todos os segurados, excetuando o empregado. Por quê? Para o empregado, ele só vai ter direito ao auxílio-doença a partir do 16º dia, isso para o segurado empregado, ok? Mas o prazo de 30 dias é para todos da data da incapacidade. Então, a rigor, o empregado continua recebendo da empresa até o 16º dia, mas já fez o requerimento do auxílio-doença ou tem que se fazer até o 30º dia. A data da entrada do requerimento para todos até o 30º dia, porque se a data da entrada do requerimento for após o 30º dia, o benefício será devido a partir da data da entrada do requerimento. Beleza? Para os demais segurados aqui, se for feito aqui, ó, para todos os segurados, ó, CADES F. Para todos os segurados, a data do início do pagamento será a data da incapacidade, se for feito o requerimento até o 30º dia. Para o segurado empregado, a partir do 16º dia, porque a empresa paga os 15 primeiros dias. E se o requerimento for feito após o 30º dia, para qualquer segurado, independentemente de ser empregado ou não, vai ser devido o início do pagamento na data da entrada do requerimento. Beleza? Então, portanto, a questão ela é verdadeira. Vamos lá na última questão e assim eu já me despeço. E já me despeço dizendo que a gente lá no Se Joga no INSS vai estar fazendo... Já lançou, inclusive, o projeto que não é caminhada, é uma turma de exercícios, não vai ter simulado, não, vai estar lá. Os exercícios comentados, 300 questões da Fundação Carlos Chagas, ou estilo Carlos Chagas, onde a gente assim revê de novo a matéria. Dessas 300 questões, 60 questões são de previdenciário. 240 questões são das outras disciplinas, ou seja, sempre é uma forma barato pra cacete, 100 e poucos reais, não dá, se você divide 10 vezes, não dá um Mac, um Big Mac, não é? É barato pra cacete, não é possível que 10 reais, 11 reais seja alguma coisa que faça lá grande diferença, mas no volume o site se mantém, não é? E paga os professores, enfim. Então tem lá 300 questões de Fundação Carlos Chagas, participe, é sempre uma forma de rever o assunto. Então vamos nessa? Considere que Gisele, a famosa Gisele, mantém união estável com Lula Sampaio, segurado da Previdência Social. Nessa situação, Gisele é considerada para fins previdenciários dependente, sim, sendo-lhe dispensada a comprovação da situação conjugal, mas exigida a comprovação de dependência econômica. O está errado, né? Então, ela tem que comprovar a união estável, claro, beleza, mas não precisa comprovar dependência econômica porque ela é dependente da primeira classe. Então, portanto, a assertiva ela é falsa. Galera, forte abraço. Tudo de bom se você não for fazer mais nenhum curso, porque não gostou, inclusive, do Se Joga no INSS, ou não gostou da equipe de professores, não tem problema, tem tantos outros cursos por aí, né? Tantos outros professores, não tem problema. Mas se você gostou da equipe, tá querendo rever, vai lá no módulo Questões Fundação Carlos Chagas, é mais uma oportunidade da gente estar vendo e revendo questões e revisando o assunto. Um abraço, tudo de bom em sua vida, e vamos juntos nessa caminhada. Valeu, galera. Forte abraço.